Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao Deus que fez o céu e a terra, porque Ele assim confia em homens como nós, para poder transmitir a sua santa palavra, a palavra que restaura, a palavra que renova, a palavra que mostra o caminho correto para se chegar aos céus. Sem mais demoras, vamos ler a palavra do Senhor aqui no livro Apocalipse, livro profético das revelações de Deus. Apocalipse capítulo 3, do versículo 7 ao 13, com o seguinte tema: Igreja de Filadélfia, uma porta aberta. E diz assim a palavra do Senhor: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi. E abre e ninguém feche, feche e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, e aos que se dizem ser judeus e não são, mas mente. E eis que eu farei que venham adiante de ti, e adore prostrar a teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todos os habitantes da terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. E a quem vencer eu farei coluna no templo de Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o meu nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, que é do meu Deus, e também do meu nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, glórias a Deus. O tema da mensagem de hoje é Igreja de Filadélfia, uma porta aberta. Entendo que Deus, assim através de João, dado a sua revelação a ele na ilha de Pátima, ele queria advertir as igrejas da Ásia Menor. Ele tão somente queria o alertar concernente aos seus caminhos. Eu sei que foram cartas direcionadas para as várias igrejas, conforme nós estamos assim relatando, mas hoje nós vamos falar da igreja de Filadélfia, a igreja dos tais aos quais tinha uma porta aberta, e assim o Senhor se agradava dela, porque antes de mais nada fazia o nome de Deus conhecido. A Bíblia diz aqui já no versículo 1, que diz: Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, e o que abre ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Eu entendo muito bem que após ler isso aqui, e após entender dentro do âmbito espiritual, que Deus assim, Ele abre porta para os homens. Esta porta tanto é a porta da revelação da sua palavra, como também a porta de um emprego. Às vezes a situação está difícil na vida do homem, às vezes a situação está difícil na vida da mulher, e é necessário Deus entrar com providência. E tem um porém: você pode estar na dificuldade, você pode estar até na situação difícil, mas o Senhor irá ao teu encontro e vai falar para você, igreja de Filadélfia que testemunhou: eis que tem uma porta aberta para você, e eu vou mostrar que eu sou contigo até os confins do mundo. Aleluia, glórias a Deus. Entendo que Deus assim, irmão, Ele confiou em você e em mim a ministração da sua santa palavra, porque enquanto estamos em vida, temos que pregar o evangelho da justiça, temos que pregar o evangelho da palavra de Deus, ainda que as coisas ao teu redor, ainda que esteja difícil para você, ainda que você esteja passando no vale da sombra e da morte, mas o Senhor passará com você, e você não passará desta vida para outra, enquanto não se cumprir
todas as promessas de Deus na tua vida. Você está na terra dos viventes, vivendo nesta vida e até neste ano, mas Deus tem promessa de salvação para você. Deus tem promessa para você tão grande e firme que você ainda não sabe. No versículo 1 diz que a porta, eis que quando o Senhor fecha a porta, ninguém pode abrir, mas também quando Ele abre, ninguém pode fechar. Mas irmão, eu estou sendo fiel, eu estou caminhando e a porta ainda está fechada. Não se preocupe, existe na nossa vida algo que você ainda não entende, mas nessa tarde você vai entender, que se chama escola de Deus, escola do discipulado para ser profeta perfeito diante das nações. Entendemos que passamos por luta e por prova para ser provado, e após ser provado, seremos aprovados pelo Senhor para uma tão grande obra diante de Deus. Deus assim te conduziu ao deserto pelo Espírito Santo, igual fez com Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi conduzido ao deserto pelo Espírito e depois foi tentado pelo diabo, e estando ali ele resistiu até o fim. O que Deus quer dizer para você e para mim nessa tarde? Que quando o Senhor fecha a porta, ninguém pode abrir, mas quando Ele abre, ninguém pode fechar. Tu está passando nessa situação, não se preocupe, esteja dentro da vontade de Deus. É melhor estar dentro da vontade de Deus no calabouço do que fora da vontade de Deus no palácio, porque se você estiver dentro da vontade de Deus no calabouço, o Senhor vai te tirar do calabouço e vai te colocar no palácio. Agora, se você estiver no palácio fora da vontade do Senhor, vai sair do palácio e vai para o calabouço. Passa na dificuldade com Deus, passa junto com Ele, porque Ele nunca te abandonará. O silêncio de Deus é sinal de grandes vitórias na tua e na minha vida. Quando o Senhor se cala, não é porque Ele te abandonou, é porque Ele está te preparando para uma grande obra, e Ele vai confiar em você. Algo que às vezes o teu inimigo te acusa, algo que às vezes Satanás chegou até ele igual chegou a Jó. Tá vendo aquele lá só está sendo fiel a ti porque tem isso, aquilo, outro. Então somente o Deus provando para o diabo está provando para você também que Ele é contigo, e você vai até o limite. Eu entendo uma coisa, a Bíblia diz que Deus não dá aprovação além daquilo que nós possamos suportar. Um dia vai acabar. Um dia o que você está passando, você não vai passar mais. Você pode estar na dificuldade na vida, mas tenha ciência sempre de uma coisa: tu não partirá dessa vida para outra enquanto não se cumprir tudo aquilo que o Senhor te prometeu. Aleluia, glórias a Deus. É o que diz a palavra do Senhor. O que abre a porta e ninguém fecha, mas também quando Ele fecha, irmão, ninguém abre. Não adianta nem correr daqui para lá e de lá para cá, porque no tempo e na hora certa, Deus vai te dar o que concede o teu coração. Então somente seja fiel a Ele. Igreja de Filadélfia, uma porta aberta. Existe uma porta aberta para você, mas você só vai entrar nessa porta quando Deus assim determinar. Você só vai conseguir quando Deus no céu autorizar e falar: e agora, pode abençoar. Vai lá, anjo. Ele foi fiel, ela foi fiel, perseverou até o fim, mesmo fraquinho, mas não negou o meu nome. Glórias a Deus. Seja fiel até o fim e o Senhor te conduzirás até os céus. No versículo 8 diz assim, do capítulo 3, que diz: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Meu irmão, 3 coisas. Tendo pouca força. Eu sei que nessa hora você está tendo pouca força até para clamar. Nessa hora você está até fraco, e até olhou para todos os lados, todos te abandonaram e te deixaram sozinho. É o que diz a palavra do Senhor. Tendo pouca força, você está até fraquinho, mas não se preocupa. O segundo é: guardaste a minha palavra. Você tendo pouca força, você tem guardado a palavra do Senhor.